Irmão, se você é ministro do Evangelho e ensina para a igreja sobre o arrebatamento da igreja e ensina a linha pré, esse vídeo aqui é para você repensar. Eu vou falar em poucas palavras. Não é por acreditar em arrebatamento secreto ou por acreditar em arrebatamento no final da grande tribulação que vai garantir a sua salvação ou que vai garantir o seu arrebatamento, porque tanto os que morreram nos séculos passados como os que estarão vivos para a vinda do Senhor serão arrebatados. Mas não acontecerá arrebatamento sem santificação. Uma coisa curiosa, que talvez você não deva ter percebido, todos os contextos que o apóstolo Paulo vai falar de arrebatamento, antes ele fala de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não está escrito assim em Hebreus? E para ver o Senhor é preciso ser arrebatado. O que eu quero dizer sobre isso é que a sua crença sobre esse assunto não garante a sua salvação. Não é porque eu creio que vai ser no final da grande tribulação que eu vou ficar, caso o arrebatamento for antes. E vice-versa. Mas isso também não significa que esse assunto não seja importante. É importante. É importante você ter definido na sua mente uma esperança. Eu acredito que a linha pós-tribulacionista, ela tem preparo melhor, é mais contextualizada e causa menos dano nas pessoas. E a linha pré-tribulacionista, ela pode causar alguns danos e até mesmo fazer alguns perderem a salvação. Não é uma regra, não vai ser com a maioria, segundo a minha opinião, mas também vai trazer aquele dano em tirar o galardão. Imagine um ministro do Evangelho que passou anos trabalhando com essa explicação, com essa crença, fundamentando isso, e depois acontece que a igreja fica na grande tribulação. Todo esse trabalho, quando ser colocado no fogo, vai queimar tão rápido como a palha. Ou seja, tanto trabalho, tanta dedicação, tanta meditação, tantos vídeos gravados, tanta argumentação em algo que não era. Não é verdade? Agora, a linha pós, imagina a linha pós, um pastor pós-tribulacionista, por exemplo, um ministro do Evangelho, pregando a linha pós a vida toda. Garantiu a salvação dele? Não. Mas preparou as pessoas para o pior. Se o pior não acontecer, se as pessoas estavam preparadas para o pior, quanto mais se for arrebatado secretamente. Entendeu? Preparou melhor as pessoas. Significa que por causa disso serão salvas? Não, porque as coisas podem mudar de lugar. Pode acontecer que uma pessoa que sempre pregou o arrebatamento pré e sempre acreditou assim, mude de opinião, se conserte, peça perdão e faça o que é preciso ser feito para conseguir encontrar o Senhor. Pode acontecer isso. E pode acontecer que uma pessoa que sempre pregou a preparação, as trombetas, o alerta, que chegue no momento em que ela precisa dar testemunho, ela falha. Pode acontecer, mas também não é uma regra. E pelo que a gente conhece, quem mais se prepara, menos se atrapalha. Entendeu? Então, a linha que causa menos dano e que causará menos dano é a linha pós-tribulacionista, é a mais coerente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você ensina essa linha, presta atenção nesse texto que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses 4, verso 15, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí você sabe que no contexto ele vai falar do arrebatamento, não é? E aí as pessoas focam nesse ponto aqui, de vermelho, vê aí na tela, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Aí a pessoa interpreta que o apóstolo Paulo se colocou entre os vivos, então ele cria no arrebatamento a qualquer momento, já naquela época. Isso não pode ser assim, justamente por causa do mesmo verso. Olha o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Quando ele falou palavra do Senhor, ele está dizendo o que eu falo é segundo o Senhor, segundo a palavra dele. Não sou eu, é ele falando agora, o Senhor. E aí ele afirmou que ele estaria vivo para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus revelaria uma mentira para ele? Revelar essa mentira para a igreja? Esse engano? O Senhor Jesus não faria isso. Por isso que quando ele diz, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele se colocou entre a igreja, entre aqueles que têm esperança na ressurreição, porque esse é o assunto principal aqui. Pessoas que não tinham esperança na ressurreição e andavam desanimadas, e aqui veio a palavra de consolação. Esse é o contexto. Então ele se colocou entre a igreja. Pode ser que ele estaria morto,
e com certeza ele sabia que ele iria estar morto, mas os que estivessem vivos, que fizessem parte do corpo, ele se colocou na igreja nessa ocasião, para a vinda do Senhor, eles que estavam vivos não iriam ser arrebatados na frente. Pelo contrário, os mortos, as pessoas que andavam entristecidas por causa dos mortos, iriam se surpreender, porque os mortos em Cristo iriam ressuscitar primeiro ainda, para serem arrebatados juntos. Os mortos têm preeminência nessa parte. Esse é o assunto. Então ele não pode estar falando que o Senhor Jesus ensinou para ele que o arrebatamento é naquela época que ele iria estar vivo, porque senão ele teria usado o nome do Senhor em vão. E de fato, se você for ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, ele vai se colocar entre os mortos. Ele não pode estar se contradizendo. E para isso ficar muito mais visível, o apóstolo Paulo conhece muito bem as profecias do profeta Daniel. Sabia que o tempo da ira, o tempo do arrebatamento, o tempo da ira, o tempo final, só poderia se manifestar nos pés da estátua e não em uma perna, na parte ocidental. Sabia que o tempo certo, a ocasião própria do anticristo se manifestar, o tempo do arrebatamento da ira de Deus, era no tempo dos 10 chifres da besta, não no tempo que ele estava ensinando. Haveria muita coisa de se acontecer. Então o apóstolo Paulo, ele não poderia ter usado o nome de Deus em vão e muito menos ter desprezado as profecias. E isso não te faz pensar? Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui curto é para fazer uma divulgação de uma série do arrebatamento que eu estou fazendo. Olha aí no comentário fixo, vai ter a playlist, clica nela e vai ter ali uma série de vídeos explicando os textos de maneira que eu acho mais coerente. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até os próximos estudos.